ajudar a molecada. Esse foi meu trabalho, é o que me dá prazer. E eu tive essa oportunidade junto com o Pimentel, já e o Marcos Bittencourt, que é um amigo meu de infância, que trabalham juntos, ele e o Pimentel. A gente veio conversando já algumas vezes, em algumas reuniões presenciais e tudo. E até que pintou essa oportunidade de verdade agora de unir, né? E eu acho que essa união, toda união fortalece. Se tiverem pessoas com pensamentos iguais, objetivos iguais, né? Fortalece. Então, tá muito legal. A gente tá treinando forte, 2 vezes por semana. Meus atletas vão lá na DENAT treinar. Acabei de sair de lá, inclusive. A gente tá perto, né? A gente tá super perto, graças a Deus. E foi bem legal, bem legal. Tá sendo bem legal. Tô muito feliz com essa união aí. E eu tava observando, eu sempre acompanho o Driache de perto, né? O Isaac foi visionário, teve o apoio, pagou um preço alto, obviamente, né? Porque quando você vai correndo atrás do seu, né? Você vai ter que abrir mão de muita coisa, abrir mão da antiga equipe dele, onde foi campeão mundial. E ele abriu uma academia recente lá em Houston, né? E aí tava com tanto o Gabriel quanto o Isaac, que estavam na liderança, eles foram saindo, eles passaram ali o bastão pro Piauí, né? O Lucas, que tava fazendo um trabalho muito bom, treinando, puxando ali. O Paulo também esteve um tempo aqui. Mas agora, eu quando vi isso, da tua ida pra lá, eu fiquei bem animado, porque eu falei assim, nossa, você vai pegar um cara bem experiente, um cara que já é o líder nato, que já formou muita gente, né? E vai estar lá com a molecada, porque a ideia ali já, desde faixa azul, ter gente treinando juvenil, né? Como é que você, tipo, um veterano, um cara mais experiente, tá lidando com essa garotada aí, tipo, como é que tem sido essa experiência? Cara, assim, a gente bateu um papão, né? Eu, o Lucas e o Isaac. A gente conversou quase 2 horas no telefone, algumas vezes, tudo isso, para começar a organizar e desenhar. E então eu tô com o Lucas aqui direto, né? Eu só vou lá às segundas e sextas. Ah, legal. E o resto da semana ele que toca ainda, que toca normal. Cara, vou falar assim, apesar da pouca idade, né? Tem 24 anos o Lucas. Pensa numa criança grande, sabe? Um molecão tem uma cabeça boa, cabeça forte. Tá, cara, ele é um bom líder, vou te falar de verdade, assim. Até foi até um negócio que me chamou muita atenção. Falei, pô, o molecão é um cara adulto para isso, né? Para esse conteúdo, para essa situação. Tanto que, pô, tem caras muito duros lá, Meiran, Eric Muniz, né, todos os caras que a gente já sabe, a gente não bota os outros nomes, a gente apanha depois, né? Acho que os caras que você esquece. Mas, pô, ele tá conseguindo liderar essa rapaziada, assim, cara, bem tranquilo, bem legal, tocando os treinos com... Cara, tá funcionando redondo, o reloginho tá redondo, cara. Que legal. Exatamente isso mesmo que a gente conversou. Precisa de um cara mais velho, animado, que goste, que tenha também um renome no jiu-jitsu, né? Pra poder chegar nos eventos, tudo isso, acompanhar a equipe. E ele, tanto o Lucas como o Isaac, estão competindo direto. Ainda estão na fase de atleta. O Lucas vai lutar o Pan-Americano agora, né? Acabou de mandar mensagem dizendo que vai viajar amanhã. Até pra gente poder organizar a semana que vem, tudo isso. Falei, cara, vai pro seu campeonato. Foca lá. Deixa o tatame em paz, que você tem guerra agora. Você não tem mais tatame, agora é guerra, né? E, então, assim, cara, tá bem legal, tá funcionando e a garotada de lá é uma garotada muito, muito legal. E o amigos dos meus atletas também já. Então foi uma coisa que mais fácil, bem né? redonda, cara, bem redonda. E é a união de um grande formador de atleta de base com uma equipe já consagrada. Sim. Então, acho que essa mescla aí vai ser potencialização dos dois lados. Isso vai ser muito bom, acho que para sua equipe, Guigo, e para a Dream Art, pô, nem se fala. Não, sim, com certeza, né? Teve, até eu reparei depois, como você comentou do Isaac, que ele tá em Houston, né? Tem uma turma com ele. Acho que lá com ele, acho que tem 15 ou 16. Então, naturalmente, também o treino deu uma dividida, né? Sim. Então, quando veio o meu grupo agora, então o treino, cara, bombou de novo. Então, E é bom pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Os moleques pra saem na todo mundo, porrada, não. né? Porque em qualquer lugar você vai ter os seus melhores e os seus piores. Dentro, mesmo sendo uma equipe de competição, mesmo sendo um time forte de competição. Mas então agora, os meus melhores estão com o treino mais pesado ainda, sabe? Então acho que para todo mundo tá sendo muito legal, muito legal. E, pô, sem contar que hoje em dia mudou muito, né, cara? O cara luta com você hoje, ganhou, perdeu, amanhã é seu inimigo, hoje é seu amigo. Agora teve no Grand Slam de Londres agora, a final foi a Ingrid, que é uma aluna minha, com a Isadora. Cara, as meninas fizeram a final, graças a Deus chegaram as duas na final lá, a Isadora ganhou, tudo isso e tal, a luta empatou, mas ela fez o último ponto, né? E agora estão as duas do PAN de Dream Art. Então, assim, e treinaram juntas as últimas 3 semanas. E podem chegar na e final. treinaram juntas, não é treinaram treinaram, não é eles estavam no mesmo tatame, treinaram juntas. E elas ficaram no reality também. Sim, e é tal. junto, exatamente. E tem que fazer a final, né? No PAN agora não pode mais fechamento. né? Não, e cara, isso eu conversei com o Zac e com o Lucas e até com o Pimentel antes, cara,
Eu bato até na minha mãe, cara. Não tem essa, não dá. A minha frase é bem simples. O meu sonho não acaba no Paro Ímpar. Cara, desculpa, o meu não acaba. Se o seu acaba, ok. O meu não acaba, entendeu? Muito bom. Com essa declaração aqui, a gente vai fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A gente está aqui produzindo conteúdo para vocês. A gente tem o apoio da Fluca, que é uma farmácia de manipulação. Então, se você precisar de manipulado, você pode procurar lá. Tem a MF, que é uma loja de suplementos, tem ajudado a gente também. E, lógico, o HCMC, o nosso centro médico de cuidado e de performance, que é do nosso querido Dr. Matheus. Manda o verbo, Dr. Matheus. HCMC é a maior clínica de emagrecimento e performance do Brasil. A gente tem mais de 20 unidades espalhadas em 4 estados. A unidade de Moema, aqui próximo do estúdio do podcast, é a minha unidade. E lá a gente vai está focando mais em atleta de alto rendimento, tanto em performance como na parte de nutrologia esportiva e também em reabilitação e tratamento de lesões da parte de ortopedia. Eu sou ortopedista e também faço a parte de nutrologia esportiva. Lá a gente tem o Anderson Bacelar, que é nutricionista esportivo também, é uma equipe mais voltada mesmo ao esporte. Muito bom. Então, agradecimento especial aos patrocinadores. Procurem aí, porque é quem está ajudando a gente a produzir conteúdo. Igão, eu gostei muito dessa declaração aí, hein? Lá vem. Mas a gente tem diversas discussões no esporte. Nosso esporte é um esporte novo, que ainda está em desenvolvimento. O jiu-jitsu tem competição profissional, vamos dizer assim, há 5 anos, 6 anos, O talvez. Mundial da IBJJF começou em 96. Mas sempre foi amador. E é justamente exatamente. essa a minha pergunta. Agora a gente teve aí diversas atitudes, né, direcionamentos da IBJJF e acabam abrangindo todo mundo. Vai ter o PAN, vai ter o Mundial. Basicamente, 89%, 92% de quem participa é amador. Só que eles estão tomando decisões, tratando como se todos que se inscrevem fossem profissionais, em diversos aspectos. A minha pergunta é, você acha que já chegamos no momento de separar, ter tipo assim, ó, você é profissional do jiu-jitsu, você tem um campeonato separado da galera que é amadora. Deixa os meninos se divertir, vai lá, vai ter fotógrafo, vai ter transmissão pirata, deixa o pessoal se divertir. Agora, o profissional, por exemplo, a gente viu algumas coisas assim, né? Tiveram GPs, são eventos separados. Você acha que isso daí, de repente, vai ser o próximo passo e a gente vai chegar no momento de não ter mais os amadores juntos com os profissionais ali no mesmo ambiente? Cara, dentro desse pensamento aí, né, sabe, pegando de surpresa, pra variar. Mas você manda bem, pô. Não, dentro do Mundial, né, na Califórnia, já tinha o de faixa branca, que é um evento que é no mesmo ginásio, no mesmo final de semana, na mesma semana, né? Mas é uma medalha diferente. Sim. É uma camiseta diferente, é uma inscrição diferente. Então, assim, eu acho que de repente poderia já começar os faixa preta serem separados, alguma coisa assim, um evento separado só para eles. De tipo repente, uma liga profissional. uma liga mais profissional, entendeu? Ou algo. O cara da marrom vai ter uma vaga na preta num outro evento, como mais ou menos o que estão fazendo agora, é convidando as pessoas para lutar esses eventos da Flow Grappling, tudo isso, entendeu? Que é um negócio mais profissional, que aí é todo mundo pago para competir, tal, como o BJJ Stars, como esses eventos todos. Eu não sei se... Sempre a minha discussão é a seguinte, o que é interessante para a confederação, o que é interessante para o atleta? Né? Então essa fica uma briga muito grande, entendeu? Mas com certeza o esporte está uma nave espacial para cima aí, está subindo com tudo, então eu acredito que cada vez mais profissional. E tem que ser, cara, tem que ser, não tem, né? Não dá para você limitar isso vai bater na porta, tá batendo na porta deles e falando, e aí, que vocês vão, quais são as atitudes, o que vocês vão fazer, né? Então, acho que é um caminho, cara. Agora teve uma discussão grande, a última deles, né, que aí eu acho que o pessoal se manifestou, porque eles postam sempre as decisões. Lógico, eu sou o maior fã da IBJJF, do trabalho que eles fazem, de desenvolvimento do esporte, do apoio, de profissionalização, de renome. Toda a crítica que eu faço não é para diminuir, é sempre observando, opa, peraí, mas isso daí não é interessante para mim como praticante, né? Sim. E eu sou amador, né? Então eu gosto de participar de campeonato. A última foi que o Campeonato Brasileiro vai ser transmitido somente no Flow Grappling. Ok, o PAN o Mundial É até legal que o brasileiro esteja ali para ter uma certa visibilidade. Só que a gente está tirando um esporte amador de uma possibilidade de aparecer ao vivo no domingo, como aparece o vôlei.
como aparece futsal, Fórmula 1. Pô, quanta gente tem fã de Fórmula 1 e fala assim, você é fã do quê? O cara mora, sei lá, numa quebrada, o cara anda de busão. Mal tem um carro, E aí né? o cara sabe tudo de Fórmula 1 e fala assim, mas é tudo legal o cara gostar, não tem problema. Mas é interessante, mas como é que isso chega pro cara saber todos os modelos de motor, de câmbio, os pilotos, quem ganhou e tal ano? É um esporte minúsculo. Quantos praticantes de Fórmula 1 tem no mundo pra quantos praticantes tem de jiu-jitsu? Entendeu? A Fórmula 1 tem os apaixonados, né? Os praticantes, né? Um outro mundo, né? Cara, o que eu acho, assim, hoje a gente fala quando fala de televisão, assim, mídia, né? É a TV aberta. E isso. Né? A TV aberta é a palavra que separa, né? Uhum. Com certeza a TV aberta, ela tem a quantidade de gente, bilhões de vezes mais, não dá nem pra comparar. Para você fazer o negócio crescer na TV aberta, ela voa muito mais rápido, né? Muito mais alto. Mas, ao mesmo tempo, aquele negócio que a gente tá falando, são business, né, cara? O cara, ele quer pegar, que também, se você pensar, quando você fala de Fórmula 1, as televisões compram. É isso. Então, a Flow Grappling tá comprando a imagem, só que ela não é aberta. Né? Quando você fala, vai ter a cidade compra a etapa da Fórmula 1 para ser na cidade tal. Vai né? pro Rio, vai pro Rio, vai pra lá, tem que comprar a etapa. E a televisão compra a audiência, compra o direito e da imagem. Com né? os anunciantes. Só que a TV é aberta. Né? Então, é um negócio gigantesco. O que acontece com o jiu-jitsu é exatamente o que você está falando. Quem está comprando é uma empresa fechada com um pacote, né? Pacote mensal, anual, que a pessoa tem que comprar para poder assistir. Então, automaticamente você está fechando, né? Você tira a possibilidade de uma visibilidade maior. Não que não vá ter, né? Porque com certeza. Já a base do jiu-jitsu é extremamente apaixonada e engajada, né? Os praticantes de jiu-jitsu o pessoal vai dar um jeito de assistir, é fato. Claro. É fato, entendeu? Eu vou assistir de um jeito ou de outro. É um fato, eu não estou inventando coisa ou defendendo isso ou aquilo. Mas a minha visão é, por exemplo, a gente, para caminhar para um profissionalismo, como é que um clube como o Undriarte, uma escola como o Undriarte, ou uma junção do Gigo, e possa trazer mais gente fazendo o mesmo? Como é que o cara vai levantar recurso para manter? Tipo, a gente teve a união agora do pessoal da Fratres também, que é legal. E a gente tem times já consolidados, né? Aliança, Gracie Barra, Checkmate. Beleza. Como é que a gente pode chegar pra esse cara e falar assim, ó, mano, treina seus atletas, como já aconteceu contigo, você vai ter, sei lá, 100 mil no ano, um dinheiro assim, X, 200 mil no ano pra você investir como você quiser. Se você conseguir captar mais gente, você vai ter mais dinheiro ainda, que é o que acontece com os clubes grandes. Pô, vai comparar a receita do Corinthians com do Ituano? Não é porque ele perdeu... Não, isso aí não tá tão longe. Tá? Carioca do Flamengo, pelo amor de Deus, me bota nessa confusão. Mas aí, o quanto que o Corinthians consegue captar pra fomentar a base, ter o sub-13, sub-15, sub-16. É mais ou menos isso que a gente precisa no jiu-jitsu, entendeu? De gente envolvida, fã, apaixonado pelo negócio. Né? O que na minha visão que acontece hoje, assim, as pessoas que são apaixonadas pelo jiu-jitsu e tem uma condição legal, tal, acabam apoiando as equipes, etc e tal. Quando você vê um apoio de um patrocinador, de qualquer equipe, da minha, do que seja, é um cara que é aluno, é um cara que, me conhece há 30 anos, o cara conhece o Fábio Gugel, conhece não sei quem, vai apoiando. A Pimentel, a faixa preta. Sim, né? E a assim gente tem vai. o William, que tá ajudando um monte de exatamente. Não, o William tem nem que falar, cara, sem palavras. Sem palavras. Então, são pessoas assim. O que eu acho que a ideia é a seguinte, como que vai fazer para esse negócio ficar grande de verdade? Sim. Cara, tem uma Brahma patrocinando. Quando você vai, eu ia falar Bradesco. Quando você vai num banco... Cada um lembra do que gosta. Achei que ele ia falar Brahma. O Bradesco patrocina em Osasco, os times de vôlei, um monte de coisa. Futsal, como que você vai atrair uma grande empresa? Ele é forte, né, no esporte, o Bradesco, assim. Para você atrair eles ou você conseguir aumentar o investimento deles, é de acordo com as visualizações. Profissionalizar. Né? Ele só vai colocar mais dinheiro se ele atingir mais gente. Sim, com certeza. Né? Você vai conseguir botar isso aqui no Japão? Vou. Legal. Então agora, se eu tiver Bradesco no Japão, eu vou ter interesse. Então, assim, só vai aumentar a verba, como você falou, só vai aumentar a verba, e com essa verba a gente vai poder ter mais atletas profissionais a partir do momento que tenha interesse uma empresa desse tamanho. E essa empresa vai ter interesse em quê? Em divulgar a imagem dela.
Se ela Sim. divulgar a imagem dela, Tem que estar na essa TV imagem aberta. tem que estar ampla. Ou pelo menos alcançar mais Ampla é a gente, TV né? aberta. É. Não tem Porque como até no ganhar disso. YouTube já não tinha uma visualização muito legal, porque o investimento da transmissão já não era um investimento também, porque assim, é de graça, né? Sim. Já era muito legal ter com o webcam ali, mas mesmo assim, uma pessoa não vai botar no YouTube e ficar assistindo, sendo que não tá entendendo nada, não tem narração e tal. É. O investimento ainda é direcionado, muito né? pouco, Mas a gente pega, por exemplo, futsal, vôlei, a NBB, em 10 anos, os caras chegaram num nível muito legal. Por quê? Porque estão na TV aberta. Eles aparecem 2 vezes na semana na TV aberta, entendeu? Os bancos estão interessados em... E o basquete nunca foi tradicional no Brasil. É. Se você for comparar, tipo, o engajamento que um clube tem com basquete, com qualquer time de jiu-jitsu, cara, é ridículo, É bem entendeu? diferente. O com jiu-jitsu certeza. tem muito mais engajamento, Sim. muito mais gente envolvida ali, e a gente sempre está esbarrando nessas questões. Uma delas, o que todo mundo fala, e essa é a minha próxima questão, é justamente na regra. Guigão, 10 minutos. Aí vai lá, o cara dos dois chama de bunda no chão, Guigão. Cara. Não, então, isso aí é um negócio que eu acho que quanto mais o judô tem esse histórico, né? Ele tinha as lutas eram um tempo maior, né? E ficavam parando, etc e tal, e vieram diminuindo. Então, o que acontece? Naturalmente, o atleta vai focar muito mais na potência. Pô, hoje o judô acho que são 5 minutos. 4 minutos. 4 Então, assim, minutos. imagina a potência daquele cara. Ele entra e jogou, Pô, é uma taca na máquina, esquina. é uma Vai Uma dar tudo máquina. ali, 4 minutos. 4 minutos é guerra. É sem respirar. Igual nadar embaixo d'água pra sem respirar. O cara faz... Então, a potência é muito forte. Então, eu acho que tem muito mais oportunidade, muito mais risco de sair em movimento. Sim. Exatamente o que você falou. Puta, são 10 minutos. Pô, se eu errar aqui, dá tempo de consertar. Então, eu também não preciso arriscar tanto, porque, pô, ainda faltam 8, né? Então, sempre tem Fica vai estudado. tem um percentual O atleta- grande de pessoas que vai enrolar um pouquinho. Eu não acho que o atleta tá errado. O atleta, ele quer ganhar. Tá jogando na regra que colocaram pra ele. Na parte médica, a gente consegue explicar mais ou menos por que a luta de 10 minutos com certeza vai ser mais lenta. Uhum. Até pelo gasto energético. Assim, a primeira fonte de energia nossa é o glicogênio, que é a fonte de carboidrato, do açúcar no sangue. Certo. E a gente usa ela muito rápido, é uma fonte rápida. E a gente sabe que no jiu-jitsu tem trabalhos que mostram que o tempo de descanso, tirando amarrar a faixa, o árbitro parar por alguma lesão, é a cada 3 minutos, mais ou menos 15 a 13 segundos. Então, se for contar uma luta de 10, a gente está contando aí 30, 45 minutos só de descanso. Segundos. Segundos só de descanso. Então, você imaginar o cara lutando 10 minutos, descansando 45 segundos, isso eu falo, força isométrica, o cara pensa, cara, ninguém consegue. Estratégia, então, tem tudo, porque né? daí você começa a ver... E ainda tem os biotipos, né? Isso, biotipo. E daí você começa a ver a faixa preta, os campeões mundiais ali, você vai começando a perceber como que eles conseguem dosar, às vezes instintivamente, pelo treino, pelo como ele experiência de competição, e isso envolve adrenalina, envolve bastante coisa, mas a gente começa a identificar mais ou menos o que o cara consegue dosar muito bem da parte instintiva. E você pega uma luta muito mais rápida, de 5 minutos, ele sabe que ele pode dar muito mais ali. É o que E o daí pessoal faz na JP, né? tendência- Você sempre tá apoiando o pessoal aí na JP. Sim, né? sim, apoio bem, eu gosto. Eles estão até indo nesse final de semana. Uma coisa que eu acho que é interessante é assim, quando você começa a ver outras modalidades, falando de regra e de tempo, vamos falar de tempo, porque regra é uma coisa, o tempo da luta é outro, né? Quando você bota um exemplo de um UFC da vida, que seja MMA, né? Porque 90% eles estão bem parecidos. Sim, O cara faz 3 rounds de 5, exato. por 1 de descanso. Né? Então, então, doutor, nessa sua conta, tá mais ou menos batendo aí. Microfone? Não, pode seguir, Então, só ver um pouquinho. Essa sua conta tá mais ou menos batendo, né? Se o cara lutar 5 minutos e descansar 1, é mais essa conta... mais ou menos essa conta aí dos 15 segundos, né? Vai dar isso aí. É uma coisa que eu até propus. O Melk colocou um post lá, eu até falei, pô, o certo seria acompanhar 3 minutos, descanso de 1, 3 minutos, descanso de 1. Uma luta de 10, teria 3 descansos. Tem eventos que são Só que assim que eu fica- acho legais. Eventos que vários fizeram isso, botar jiu-jitsu com round. O cara luta 5, descansa. Então, eu acho isso muito legal, cara. Porque, assim, sem contar que volta pro zero, né? O cara não me pegou, mas tava montado em mim. Aham. Ele vai ter a pontuação dele, é igual ao UFC. esse Ele ganhou Você lá pode no... definir um round, você pode continuar a pontuação, mas na hora que você para um round, descansa 1 minuto e vem um técnico e fala, meu irmão, não tem mais o que Vai pra fazer, porra. cara. O cara passou, Cai montou, pra dentro dela, agora, cara, quinto meu irmão, round, dá as costas pra ele e pega o pé dele, faz uma exato, mágica aí. Então, Porque- de repente, isso Pô, isso vai estimular somar. mais, até mesmo o cara não desistir. Porque assim, pô, tem lutas que você fala, pô, começou a luta, pô, deu uma vacilada, o cara raspou, passou, montou.
Falta 7 minutos. Eu falei, meu irmão, fudeu, encolhe os bracinhos. Vai ficar lá E vamos esperar. Pra não ser finalizado, Papai pra não não ser veio aqui me pior. ajudar, agora tá louco, entendeu? E E o aí cara a que- luta fica chata. O cara que tá em cima também fala assim, pô, tô na posição boa, não vou sair daqui pra nada. A regra diz, né, que montado e nas costas você não precisa mais evoluir. No jiu-jitsu, a regra Sim, ela é exato. simples. Fica ali, Montei acabou. duas mãos no chão e Tchau, acabou a acabou. brincadeira. Não vou inventar moda aqui hoje, né? Então, tem esse risco. Agora, se toda vez, mesmo eu sendo inferior a você, fui durante 5 minutos inferior a você, mas você me botou separado em pé de novo, pra mim começou uma segunda chance. luta. Que é um UFC da vida. Exato. Até a luta principal são 5 rounds. Porque né? a gente tá Porque tendo também não dá pro jiu-jitsu que aí fica muito Não, coisa, não, né? exato. De repente 2 de 5. 2 de 5. Bota um minutinho de descanso para o cara tomar uma bronca do técnico. Falei, aí, mano, É. tu veio fazer o que aqui, cara? Eu Porra, acho que vamos- até o que vai cercar isso daí, você show. mostrar o técnico falando, ele Sim. agindo, pô, isso aí vai ser muito legal, né? Não, e vai reanimar o cara, né? Vai. E você consegue colocar no evento como um evento de luta casado, você consegue colocar menos luta, né? Sim, é. Mais economia pro evento. Não, De repente paga melhor o atleta e o coach Pô, também, né? E é uma explicação tanto da parte de negócios, assim, que vai ser mais De atrativo, mas da entretenimento parte também. médica É, a também, parte, da parte claro. científica. É justificável, não é uma coisa que a gente está achando, né? Claro que o modelo tem que ser testado. Eu Claro, acho que, assim, claro. pode ser testado através até desses próprios eventos extras que a federação está Profissionais. fazendo. Então, profissionais. por- Isso, pô, Era justamente isso. A gente teve agora. Eu achei muito bom a iniciativa de ter o GP. Sensacional. Muito legal, muito bem feito, né? Sim. O apoio da Flow Grappling e tal. E aí surgiu a discussão do luta de 30 minutos. Aí fica aquele. Tem gente que gosta. Eu conheço várias pessoas influentes, pessoas muito experientes que defendem. Tem gente que não gosta. Tem gente que fala assim, nossa, mas 30 minutos, aí você viu, ficou 30 minutos do mesmo, não teve uma diferença assim o que ele fez em 10 minutos, ele fez em 30 também. E aí são discussões. Só pra lembrar, o atleta não tem culpa disso. O atleta não tem nenhum ônus, ele tá lutando pra ganhar, ele tem que fazer o que ele tem que Sim, fazer. trabalho dele. Eu não tô falando dos atletas, mas sim da situação. Uma outra discussão é luta sem tempo. Que deveria ter acontecido uma certa luta sem tempo aí. E então um atleta esteve indisposto. Não vamos citar nome porque o pessoal gosta de cancelar, né? Mas o que, é que você acha? Tipo, luta Pô. sem tempo, luta de 30 minutos, essas coisas assim. Então, hoje eu sou contra, sabe? Eu acho que já passou aquela fase de querer provar, sabe, qual é a melhor luta. MMA, os caras falam, pô, época de Hélio Gracie era isso, Vale né? tudo, 3 horas de O luta. que for. Valide, Valdemar que Santana, os caras, o Hélio e Valdemar Santana, sei lá quantas, horas e horas. Era assim que os caras lutavam, né? Aham. Eu acho que isso acabou, porque hoje a gente tá falando de mídia, tá falando Sim. de pessoas olhando. Pô, eu tenho 3 filhos em casa. Se eu ficar vendo 40 minutos da televisão, uma coisa só, o moleque desliga a televisão. Pô, às vezes Tipo já assim, começa tarde. já deu Aí a sua vez, última pai, luta já deu sem a sua tempo. Não, eu acho que agora. Eu tava esperando preguiça aí. Não, não, 3 horas de não vídeo, dá, eu falei, não pô, dá, não dá. A minha visão não dá, não fica vendável, entendeu? Nem, até é uma coisa interessante, eu não sei se isso foi uma proposta de um dos dois, se foi uma proposta do evento. Não, Sabe? vamos falar em nomes, a gente falou do Preguiça. O Gordon queria lutar assim. Sempre quis. Ele quis lutar Sempre quis lutar sem tempo, sempre foi o que ele pediu, a condição dele. O Preguiça acabou aceitando, mas aí já o Gordon saiu, a luta com o Nick acabou sendo 30 minutos. 30 minutos. Que foi uma luta que muito morna no começo. Muito controlada, muito Tiveram estratégica, né? picos, né, de Tiros. movimentação das duas partes. Sim. Mas era aquilo, se fosse uma luta de 10 minutos, eu acho que teria sido muito melhor. Pô, os caras não, entram pra ir. mas Ou É cinco, outro não, desenho, é outro desenho mental, tudo de Você preparo. pega o One, agora que tá fazendo o grappling lá. Aham. Pô, pega os Rutuolo contra o campeão japonês lá. Pô, uma luta que o cara não parou, velho. Os Rutuolo já não param, entendeu? Aí você tem os moleque tempo. embaçado. Pô, cara, Eu acho, eu acho que é uma maneira de você fazer uma dinâmica melhor também. E é o que você falou, dar a segunda chance pra um cara que tá perdendo a exatamente. luta. Eu acho que isso vai. Eu acho que essa parada, de repente, uma luta de 10 minutos, fez 5, parou 1 minuto, voltou mais 5, eu acho que isso. E a Eu gente. acho que algum evento poderia já fazer um testezinho aí, que eu acho Não, que. já tiveram. Fepa, vamos brincar aí, vai. Pega a visão, Fepa. Mas tem um evento que era a ACB. Eles fizeram assim, lembra? Acho que até verdade. o Ebert lutou assim, Que né? teve até aqui no Hebraica. É verdade. Então, eles fizeram com o round. Eu acho legal. Outros eventos também já fizeram. A Copa Pódio já fez.
Então, pô, acho Então, assim, isso já existe e eu, por exemplo, eu gosto de ver. eu também gosto de ver. assistir. E se for um round mais curto ainda, pô, o cara tem que... O cara não vai entrar e ficar se estudando, esfregando cabeça ali naquela Guerra, coisa. 3 minutinhos de guerra. O cara tem que fazer em 3 minutos, ele tem que fazer ponto. Então vai botar os dois ali na iniciativa, né? Se os dois ficarem... E assim, eu vejo muita gente na iniciativa. Você falou do FEPA, o BJJ Stars tem a regra pra fazer o cara lutar. Sim. E mesmo assim o cara às vezes chega lá e simplesmente luta. Bota menos tempo e tudo. Mas aí o atleta às vezes fica naquela, fica com medo de perder. E aí agora, como faixa preta, você que foi campeão e formou muita gente, por que os caras têm tanto medo de perder, bicho? Pô, cara, isso é natural do ser humano, né? O ego é a coisa mais forte do mundo, né? Eu acho que é o que mais atrapalha a gente, inclusive. Mas acho que é assim mesmo, cara. Isso é natural. Eu não vejo nenhum problema. Não é medo de perder, sabe? É querer treinar e querer fazer o melhor. Aham. Mas com certeza tem muita. Mas congela, o cara não performa. Sim, congela. Eu acho que mais, de repente, não tá tão pronto, não tava esperando aquilo. E aí começa a ter esse. Se eu arriscar aqui, eu vou errar. E se eu errar, eu vou ser engolido. Então eu não vou arriscar tanto. O jiu-jitsu... Que é esse prazo que a gente tá falando da luta ser cumprida. Mas, por exemplo, Sim, daí o cara joga em cima do tempo, né? o pessoal lembra das suas vitórias, mas ninguém nunca jogou uma derrota na tua cara. A gente começou aqui falando do teu título. Sim. Mas a gente falava, verdade. lembra que você perdeu pra não sei quem em 96, na final do... Ninguém lembra. Aí eu lembro. Mas eu acho que o pessoal fica com esse peso nos ombros, assim, nossa, amanhã eu vou falar que eu perdi pro fulaninho aqui. Ninguém vai lembrar. Putz, eu tenho até uma mensagem que eu falo sempre para meus alunos. Antes, né? Sempre teve. Roger Gracie, o cara veio. Papando tudo. Monstro. Pá. Aí, Bochecha. Varreu aí 13 anos, se eu não me engano. Né, de campeonatos mundiais, tudo isso. Hoje, né, o nome que tá. Um dos nomes, né, que tá no momento, tal, eu não gosto de falar dos meus. É o Mika. Mika, Os sim. caras, porra, o Mika, o moleque é um monstro. Blá, blá. Não tem nem o que falar, o moleque é um monstro. Mas, em 2022, ele perdeu 2 vezes. Mas ninguém Então, assim, lembra disso. Não, mas tu fala assim, vai ser difícil criar mais um Bochecha por aí. Sabe assim? Né? Vai ser difícil. Não, mas até o próprio Bochecha, enquanto ele ganhava os mundiais, ele ia lutar outras coisas e acabava eventualmente perdendo. Era natural. Tipo, foram Mas muito tinha menos derrotas do que vitórias. Mas assim, ninguém lembra assim, lembra que, vou citar uma, por exemplo, que eu lembro aqui. O João Gabriel venceu o Bochecha no BJJ Stars. Sim. Ninguém fala disso. É. Ninguém lembra assim, então, a gente tá aqui com o Bochecha, bem-vindo aqui, Bochecha. Lembra aquela vez que você... Cara que Ninguém faz perdeu isso. Ninguém faz. Todo mundo lembra das vitórias do cara. Se você ouvir entrevistas do mesmo, assim, ele vai falar, não, eu comecei, eu perdi, tal, eu melhorei depois que eu perdi pro Rodolfo a final do absoluto. Ele lembra. Claro, lógico. Mas as pessoas não vão jogar na cara. Então, às vezes o atleta, ele fica se segurando, retendo, assim, com medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão postar. Mas é uma coisa que pode ser dolorosa, mas a gente só lembra do campeão. Só lembra do campeão. Só lembra do cara que ganhou. E a gente lembra de luta boa também. Que Não, o lembra cara da perde e boa fala, também, pô, com os dois certeza. fizeram uma guerra, velho. Essa É, você lembra. Então o cara perde lutando, ele é lembrado. Agora o cara Claro, perde sem dúvida. sem Sai lutar. na mão, sai fala, na pô. mão e vai bem mesmo perdendo. E tem muita gente que às vezes... Isso é bem é uma conversa bem complexa, se for pensar, né? Porque às vezes a gente tem o grande campeão e você tá tentando fazer um jogo para anular o jogo dele. E esse jogo, às vezes, é o amarrar. Para uns podem se amarrar, mas para ele é a única solução, talvez. Sim. Então é uma coisa meio complexa de se julgar na hora da luta. Mas o que a gente não pode deixar é o atleta travar. Mas isso eu acho que só vai ser a regra que vai definir. Sim. É a regra. Sim, Porque o atleta, o inferior, ele vai jogar mais na defensiva. A gente tá falando aqui de... Tá vindo um caminhão lá no... o Eric Muniz. Vou soltar o jogo que eu vou cair pra dentro. Que eu vou... Vem tranquilo. Se afoba Vou não. chamar na guarda aqui pra resolver isso hoje. Não, vou deixar ele chamar. Porque eu tô bom de passagem hoje. Esquema aqui que vai dar certo. Mas eu penso tudo isso, assim, são essas questões do esporte profissional e principalmente como forma de entretenimento, que é onde está o dinheiro. Exato. O jiu-jitsu como arte marcial, não tenho o que falar, é uma arte marcial completa e faz bem para as pessoas, e as pessoas começam a praticar, ganham autoconfiança. Eu não tô falando desse aspecto marcial do jiu-jitsu. Hoje a conversa é sobre esporte profissional, atleta profissional, entretenimento, show. Como é que a gente pode fazer o Meihan aparecer domingo de manhã, que tá todo mundo em casa, morgado, de ressaca, liga no Globo Esporte 11 horas da manhã para tomar café da manhã, porque não é almoço, né? E apareceu o Meihan no show. Essa que é a questão.
Como é que a gente faz pô, quem não quer ver o Meihan, velho? O Meihan, a pessoa não precisa entender de jiu-jitsu pra se entreter com o Meihan. Com certeza. Entendeu? Com todas as lutas dele com o Fabrício. Meu Deus do céu. Guerra, Você pode assim. botar qualquer pessoa, os meninos vão se entreter, porque é Escolhe, bom. até escolhe com quem ele quer torcer. Deve ter ideia, mas eu sou aquele, eu sou ele. Isso. Sabe o que tá O que é que acontecendo? tá faltando pra gente chegar nesse nível, Tem até entendeu? aquele vídeo do Meian que ele fala, qual luta que você gosta mais? Eu falei, todas. Hoje todas as minhas, todas eu luto bem. Mas é mesmo, pô, é muito interessante ver o cara, o moleque lutando. Então acho que é. Você vê a campanha dele no BJJ Styles aí, ó. Mesmo não tendo sido campeão, né? A campanha dele no BJJ Styles, o que é aquilo? O garoto parece que tá jogando com código, né? É. Mas então, a ideia... Ele luta feliz, né? É, porque eu tô falando de um dos seus atletas que é um fenômeno, mas a gente tem inúmeros outros, obviamente, Claro, né? Só citei um porque foi o que me veio à cabeça e é do Guigão aqui. Mas a ideia é de como a gente pode levar o jiu-jitsu para o mainstream, entendeu? E aí pensando desde a base pô, se você chega, tipo, quando apareceu na Malhação, quanto que a academia não bombou? Até quando começou o Muay Thai feminino, né? Sabina Sato, sabe? As artistinhas fazendo Muay Thai. Cara, eu tenho academia, né? Reflete em tudo. Né? Bom, aula de Muay Thai de menina, 20 meninas e 5 homens na aula, sabe assim? Negócio porque tava na TV aberta. Na verdade, o que tem que ser desenhado nesse assunto, né? É quem que pode fazer isso? É a confederação que tem que ter esse pensamento? O que tem que ser feito para poder acontecer isso? Porque, assim, tem que ter alguém convidando essas empresas, vamos inventar Rede Globo, Bandeirantes, tal, essas empresas para poder fazer uma cobertura de um evento. De repente, uma assessoria de imprensa da própria confederação, dos donos dos eventos. Eu sei que o BJJ Stars, eu falo muito feio porque eu acompanho muito, a gente é muito amigo. Eu sei que ele chama, a assessoria de imprensa dele é pesada, para convidar todo mundo, tudo isso, para poder participar, filmar, cobrir o evento, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que para poder crescer tem que ter alguém chamando esses caras, pagando, ofertando, não sei qual é a linha que vai atingir isso, mas a ideia é essa, é o dono do evento tentar aumentar a divulgação dele. E nitidamente a gente sabe que para crescer demais é a TV aberta. Não tem mágica no negócio. O Troféu Brasil de Judô. É o mesmo esquema. Tem as semifinais, né, até o sábado e as finais no domingo. Passa. As finais aparecem na TV aberta. Passam. Elas passam. E aí, assim, todo mundo entende de judô? Pô, é tudo em japonês, cara. O nome dos golpes é tudo em japonês. Vazar, então, e tá lá. E aí fica aparecendo, tá vendo isso aqui? Por que o Campeonato Brasileiro vai acontecer agora, em maio? As finais são no domingo. Por que a gente não consegue colocar as finais? Olha como seria bom pra academia. Com certeza. E aí seria bom também pro aspecto marcial, porque as pessoas vão se interessar, vão querer colocar os filhos, vão querer perder peso, o que seja. Vão se interessar por aquilo, vão querer ser ninja. Que seja, entendeu? Então, assim, a gente vai chegar lá um dia. Não, com certeza. E eu acho que para tudo, até para o próprio órgão organizador, se ele tem mais visibilidade, ele vai ter um apoio maior de um patrocinador. Né? Você vê que em 90% dos casos, as empresas que patrocinam o jiu-jitsu em geral é fábrica de kimono, alguém do mundo, alguém daquele mundinho ali. E chorando que você tá ligado como é que é. Não, né? eu sei bem. É daquele mundinho ali, entendeu? Como é que você vai exatamente chegar nisso? Num Bradesco, sei lá... Só abrindo... Numa Ambev da vida? Só mostrando pro cara que vai dar certo. Uma que vai ter retorno. Netshoes, uma Centauro, que tem a ver com esporte também. Tem a ver com esporte, já mais ampla, mas tem a ver com esporte. Né? Tem que entender como uma marca, por exemplo, o UFC se tornou conhecida mundial. Aí ela sim pode fechar o canal. É diferente. O UFC já tem um nome. A federação... só conhece quem faz jiu-jitsu. O UFC, todo mundo que passa na rua fala... Não sabe nem o que é MMA, mas sabe o que é o UFC. Mas o UFC ficou muitos anos na TV aberta até chegar no Fight Pass. Então, exatamente é isso. A gente tá fazendo o caminho contrário. Exato, é isso daí. Eu acho que o BJJ Stars, eu acho que ele faz um negócio bem legal. Acho que as primeiras lutas ele faz aberto, né? Não na TV, mas dentro da onde ele conseguiu se encaixar ali. No YouTube, né? Faz aberto, qualquer um pode ver. Aí, uma certa hora, ele fala, agora deu ruim, você vai ter que comprar. Só dá o gostinho. Mas já é uma coisa mais ampla, entendeu? Já começa, já é mais ou menos essa linha aí. Eu acho que o FEPA consegue visualizar que
precisa estar estimulando as pessoas a comprar e assistir. A pessoa assiste um pouquinho e fala, puta, mas a próxima luta vai ser a melhor. Né? Sim. Aí acaba comprando, né? Ah. Porque aí também é o business, né? A gente não sim. sabe como que cada um se sustenta o próprio negócio, né? Sim. Mas é alguma coisinha já. Vamos lá. Vamos seguir em frente, então. Falamos bastante aí. Vamos ver se um dia aparece o Guigo lá gritando Não, não. na TV Tiozinho Globo. gritando. Não, o quê? Tem que estar. Chama minha mãe pra me dar educação de novo, pra eu saber o que eu tenho que falar. Agora tá na frente da TV, né? Agora É, não tem que chamar minha mãe lá atrás, mãe. Pode reeducar. Oh, eu lembro Só cortando. eu lembro do BJJ Stars 3, que foi na pandemia ainda, em julho de 2020. E não tinha ninguém assistindo, não tinha ninguém, só os técnicos e atletas. Só dava pra ouvir a voz do Guigo gritando. Parecia que só tinha o Guigo lá. Eu cheguei na Dream Arts a primeira vez, aí o Lucas, o Piauí, né? Pô, eu lembro perfeitamente quando eu lutei com o Alisson no Brasileiro, e o Guigo falava assim, joga esse bicho de cara no chão. Tá? Aí, pô, quase que me jogou de cara no chão. Boas, vamos de novo, joga agora, joga com toda a força do mundo. Eu olhava, esse cara de cara no chão. Você tá com raiva de Mas, assim, Daquele jeito. Falei, rapaziada, é o seguinte, eu boto pressão mesmo, mas eu não xingo ninguém, eu não falo palavrão. Exatamente. Falo alto, berro, boto pressão no meu moleque, faço Pra pilhar o estratégia cara, até né? contra o outro, inclusive, tal. Eu vejo que o cara tá pensando em fazer alguma coisa, eu já começo a falar, ele quer fazer aquela, que já inibe o cara também, né, o adversário. Aham. Mas eu tento, pelo menos, né, com educação. Mas tem alguns que merecem, né? Mas a gente não vai falar disso, não. Para. Ó, Amigos nossos, inclusive. Né? Deixa abaixo. A gente vai, continuando aqui, 2022, o Mundial, enfim, voltou pra pirâmide. Inclusive, quando foi 2020, eu tinha lido algumas coisas lá sobre a Califórnia, eu falei, só vai voltar em 2022. O pessoal disse que eu tava louco. E, de fato, voltou em 2022. Que bom que voltou. Então, esse ano, Dream Art, fusão com o Guigo, continua chamando de Dream Art? Dream Art. Vão chegar com bastante atletas, mais de 100, provavelmente. Estamos querendo o máximo possível. É o título que tá mirando? 100%. Conta pra nós. 100% do título. 100% do título. Eu acho que assim, a Dream Art, né, já tem os faixas pretas muito reconhecidos já, os campeões mundiais, alguns campeões mundiais, né? Tem uma turma que tá vindo com tudo. Mas o foco é, além disso, o título mesmo, sabe? Assim, o foco é o título. Então, essa nossa união aí é exatamente até para ajudar a organizar as categorias, as faixas, organizar, fazer o sistema certinho. Pô, aqui a gente tem o Meihan. Então, pô, se a gente tem mais um cara, se você tem o Meihan, por que você vai ter mais um no 61? Pra que você vai ter 2 plumas se você é o Meihan, um pluma? Pô, pelo amor de Deus, esse cara tem que ser galopena, né? Eric Muniz, você precisa de quantos na categoria dele junto com ele? Se ele não resolver, ninguém vai resolver. Se ele não resolver, ninguém vai resolver. Então, vamos fazer isso aí pra... de verdade, em busca do resultado final, né? Que a real é bem simples, né, cara? O menino faixa azul, peso galo, ele faz o mesmo ponto do Eric Muniz, né? No quadro geral das medalhas. Então, você tem que montar todo o time. Sim. Né? E eu acho que, a minha visão, né? Posso até que o Isaac e o Pimentel, o Lucas não briguem comigo. Eu acho que em 2022, eles deram um grande show na faixa preta. Claro, teve um monte de moleque medalhado nas outras faixas, né? Sim. Mas assim, a Dream Art, eu acho que ela foi, não absoluta, mas foi a dominante na faixa preta, né? Mas ela não foi campeã por equipes. Sim. E são objetivos também que... E a Dream Art conta tem muito. esse objetivo de ser a dominante na faixa preta, mas também tem o objetivo de ser campeã por equipes. Se a gente for olhar assim, a gente for fazer uma análise fria mesmo, a Aliança saiu como campeã por Foi a equipes, campeã. mas na faixa preta só teve um campeão, que foi o Isaac. O Isaac? O Dordelin. Que foi campeão do peso pena. Foi o único. Sim. Então, e eu acho que não teve nenhum outro finalista também. Eu acho que foi o único que chegou na final e foi o único que foi campeão. Mas é o foco. Mas aí Mas quando eles você olha. tinham uma estratégia Quando e você foram no olha foco pra deles. azul, O grupo roxa todo, e né? marrom, nossa, os caras deram Se eles show. foram os campeões, naturalmente eles têm que ter tido mais resultados. Entendeu? Na verdade, Na roxa, então, aliança, foi mais ela sempre ainda. vai passando por uma reestruturação, né? Daí vai vindo os coloridos virando preta e esses vão ser os futuros campeões na preta.
Acho que foi várias vezes isso vai acontecendo. Ela acaba perdendo o título para Atos, depois voltou a ganhar. Sim. É uma forma de reconstruir. Essa maneira de você pensar no título em geral com as coloridas não deixa de ser uma forma de você manter o seu time sempre forte na preta no futuro. Sim, claro. É o mais O cara tá ganhando na azul, na roxa, na marrom. É claro ele que ele vai chegar ele na vai preta chegar na também. preta bem. Bagunçando. É. A exemplo de todo mundo. Todo mundo que ganha peso absoluto de marrom é campeão mundial na preta. É batata. Pode demorar um ano. Às vezes ele não é no primeiro ano. Mas se você for pensar, o Kainan, o Vitor Hugo, o Eric, o Ebert, o Ali, todo mundo que ganhou o mundial absoluto, só menos o Kina não, porque quem ganhou o absoluto de marrom foi o João, né? Foi o João, ganhou dele, né? Foi o João, foi o Paulo, não foi o Paulo. O Paulo, que eventualmente também foi campeão mundial. Então todo mundo que ganha absoluto de marrom. Na minha época eu fui campeão brasileiro. Peso absoluto Ah, em 96, fui campeão mundial em 97. Tá vendo? Eu fui de marrom, peso absoluto em 96. Então pra você que é faixa Brasileiro, colorida. né? Fazer o quê, né? Cada um tem o que merece. Pra você que é colorida aí, ó, já vai. De repente você. Que é tão difícil quanto, se você for olhar. É. O cara ganhar um absoluto de marrom hoje em dia, cara. O nível tá muito altíssimo, alto, não né? E aí o cara acaba fazendo mais lutas do que na faixa preta. Sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Na faixa preta entram, sei lá, 16 atletas, às Cara, vezes 20 É, no máximo. e assim, esse evento que o Mehan lutou agora na Coreia, né? Cara, o cara fez 3 finais de mundial. Pô. O nego falou, como assim? Primeira luta? A gente tá falando, nossa, já é uma final. E a segunda? Piorou. E a terceira? Piorou. Sabe, o cara fez 3 finais de mundial. Então, assim, muitos eventos não tem esses 3 caras. Hoje param antes. Um para, outro não para, sabe? Até no Mundial mesmo, algumas vezes você vê que não foi tão forte como um evento desses, se duvidar. Não. Cara, não, o com cara, certeza não. Eu vi aluno meu, Fabrício, cara, eu vi aluno meu que treinou com ele durante 8 anos, falou assim, agora sim. Eu falei, como assim, agora sim? O cara já é campeão mundial. Tipo assim, achando que agora ele firmou que ele é bom. Você tá de brincadeira. Vocês estão loucos, cara. O cara já é campeão mundial. Claro, agora um desafio, eu até concordo, foi um desafio bem próximo, na minha visão, até mais duro, vamos dizer assim, entendeu? Mas assim, o cara é o campeão mundial, cara. Mas não precisa de agora o maior título. Já botou o nome na história, né? Acabou a brincadeira, né? E até a disputa do Mundial por equipes, se ela ficar mais espalhada, assim, não ficar tão dominante, fica mais interessante pro entretenimento. Sim. Porque se a gente for ver, quem se preocupa com isso, na verdade, são os técnicos, né? Os coaches ali, os líderes de equipe. Sim. E nem de todas também, porque o cara sabe falar, pô, você sempre tava lá, você sabe, pô, eu não tô na disputa pelo título. Não, exatamente. Como o Guigo, agora você tem chance. Exatamente. E aí você faz todo mundo se coçar também. Não, cara, essa foi exatamente a minha conversa com os meus alunos antigos, meus faixa preta, que são os donos da academia, né? Os faixa preta antigos são os caras que mandam na gente. Que mais reclamam, né? Que mais reclamam, são os chefes da brincadeira. A vida inteira, os meus alunos foram pro Mundial, alguns eu consegui apoiar, e os outros que apoiavam era o Lloyd Irving, que é aluno do Léo Dalla, né? Meu parceiro de equipe aí a vida toda. Então o Lloyd sempre levou os meninos. Eles iam 15 dias antes do PAN, iam pro PAN, o Merrão deles, Otávio Nalate, assim vai. Herbert, Yara, todos eles. Eles iam pro PAN e no PAN a gente ficava até o Mundial com o Lloyd em Washington. Então, assim, e lutavam pelo Lloyd, tinham o meu pet, tudo isso, tal, mas sempre lutaram pelo Lloyd. Meus alunos sempre lutaram pelo Lloyd porque ele tinha esse apoio. Ele mandava as passagens e ele juntava os 2 grupos para treinar lá em Washington. O que acontecia em São Paulo? Minha equipe fazia assim, né? Naquele prazo. Porque os brabos estavam em Washington. Sim. Entendeu? Então aqui ficava mais devagar um pouquinho. Não é cair, mas... Sim, né? claro. Seu 5, 6 seus... A tropa de elite foi. Naturalmente você não vai ficar tão forte o treino aqui. E sempre lutou pelo Lloyd. Eu sempre fiquei feliz com isso, não tem problema nenhum comigo. Meu ego, eu controlo ele para isso. Hoje não. Hoje eu juntei com a Adriática, que é um time fortíssimo. E eu tô no treino junto com eles, e a minha tropa de elite tá no treino junto comigo. Entendeu? Então, assim, eu não perdi os atletas naquela fase de treino, e eu, além de tudo, botei mais treino para eles, e eu tô junto, acompanhando. Então, eu ainda consigo corrigir, e tô também tentando ajudar os meninos de lá. Então, E cara, melhor, em solo nacional. Exatamente. Porque a gente tem que fortalecer o que é nosso, né? Pô, é Sem legal dúvida a experiência do garoto ir pra lá, ficar um tempo fora, experimentar, aprender o inglês e tal, ganhar o mundo.
Mas, pô, a gente tem que fortalecer o nosso Brasilzão também. Cadê o patriotismo aí, os patriotas aí, ó? Cadê? Os patriotas tudo, só os patriotas. Pô, lá é o Emanuel Menos, fica calado. menos, né? senão vão me Veja bem, né? cancelar. A gente andou conversando aí há pouco tempo atrás também, né? Na verdade. Não, É. eu não sou atleta mais. Mudou tudo. Ah, então é outra regra. O seu livro de regras é outro. Não, só pros atletas. A gente tem que fortalecer os atletas do Gigo só. Não é isso aí. Não, mas acho que é isso aí. Eu acho que isso, pra mim, tá sendo muito legal. Eu estar com eles, estar acompanhando. E vou estar junto lá no Mundial Sim. e berrando, entendeu? Daquele jeito. Daquele jeito. Sem contar que é aquilo que a gente falou. O Isaac vai estar competindo, né? O Lucas também. Não pode ficar correndo pra cima e pra Não baixo. dá, né, tem pô? que ter cada um seu foco no seu dia, Se né? concentrar, Cara? Senão bater impossível, peso. Não tem nem como, né? Não tem como. E o Isaac tá bem, né, cara? Bateu peso agora, lutou lá com o Tainan. Pô. Sim, cara, eu nunca tive muita proximidade, assim, 8, alto, tal. É do Rio também, que nem eu. Um moleque esforçado, então eu vejo e sempre sei da história dele, sempre soube da história dele. Mas a gente bateu um papão depois da luta, né? Apesar da distância, foi pelo telefone. Cara, ele tá bem feliz, ele tá assim, na cabeça dele, agora ele conseguiu colocar uma vida mais regada pro esporte. Foi aquilo que você falou, pagou-se um certo preço Sim. por montar um Altíssimo, grupo, agora então em Houston lá, outro país, outro lugar, outra vida, para poder montar essa filial lá, né, tudo isso. O treino dividir um pouco. Eu mesmo vendo nos dias, né, que eu comecei a ficar mais focado em triatlo, observar mais ainda, né, não só o natural, falei, pô, cara, quem é o pesadão que tá lá fora? Que o Isaac é um cara que off. Sabe quanto pesa o Isaac off? É pesadíssimo, irmão. É 90 e poucos quilos. Sabe? É 96 quilos. É um cara de 90 quilos para quase 100, tá no meio do caminho. Então, assim, você pode lutar médio, você pode lutar meio pesado, você pode lutar a categoria que você quiser. Mas você não treina leve, você não treina médio. Você treina com 90 quilos. Né? O cara que compete médio, ele é meio pesado. Exato. O cara que compete meio pesado, ele é pesado. Então, o dia dele, o dia a dia da pessoa tem que ter aquele treino para ele. Então, quando você está no tatame e você é o mais pesado, é difícil porque você precisa empurrar uma parede de verdade, não um menino, entendeu? Então, eu olhei e falei, puta, legal, mas ele tá bem focado, cara. Depois da conversa que a gente teve, assim, nada a ver comigo, eu não empurrei nada, assim. A gente teve essa conversa e ele falou, pô, Guigão, agora eu tô mais tranquilo, aqui eu consigo me alimentar melhor, aqui eu tô conseguindo me organizar mais, sabe? Que às vezes acontece isso, né? Você tá muito tempo num lugar, né? Então você já fez um monte de amizade de e tal. conforto, E São Paulo é tentador pra isso, né? São Paulo é muito tentador. Né? É o Brasil todo, né? Os caras vêm... Teve até diferente, né? não. Até engraçado. Ontem até um amigo que é do Barbosa foi fazer um treino lá comigo. Acabou de voltar de Portugal, né? E ele, pô, morei em Portugal, cara, não tem pra onde ir, sabe assim? Fala, cara, você é a primeira pessoa que tá voltando de Portugal. Todo mundo tá indo pra Portugal, virou nossa modinha agora, né? E aí, exatamente isso. Mas, cara, lá não dá, você não sabe, você não tem ânimo, não tem vida. Parece. O Brasil cara, todo mundo que vem pro Brasil, vem treinar jiu-jitsu aqui, fica apaixonado. Sim. Né? É o lifestyle, vamos dizer assim, que só encontra aqui nessa bagunça. Pergunta polêmica. E Tá vendo? pros dois aí. Não, já vou falar lá o que é polêmica. A gente tá no esporte amador. Como eu falei, a nossa federação, a maior, que apesar de ser chamada federação, é uma empresa particular, e tá tudo bem com isso. Tomando decisões como se todos os atletas fossem profissionais. Sendo que não existe atleta profissional do jiu-jitsu, né? Ninguém é pago para treinar. Você acaba fazendo dinheiro no correr do caminho com coisas paralelas à prática ali. Seminário, enfim. Aí o pessoal diz, mas no Mundial, no Brasileiro, dá dinheiro. Eu falo, pô, sério que 12 mil reais é suficiente para manter um atleta até o próximo Brasileiro? Enfim. Milzinho por mês. Pô. O cara não paga nem de suplemento, se o cara for ver. Não, entendeu? É melhor dar um suplemento pro cara pegar lá, passar na MF com código de desconto. Então assim, pô, tudo bem. Nem com a farmácia ajudando, nem com você ajudando, vai dar ruim, né? Tudo bem, é uma premiação, ok, mas, pô, falar que é ridículo. E é importante, eu barro muito nisso, sabe? Porque a gente vai passar a parte suplementar pro atleta, o cara não tem dinheiro pra comprar uma creatina. Aí o cara vai lá, ganha creatina é uma coisa básica. R$8.500 da federação, e a federação, não, mas a gente paga os atletas. Menos. E os caras com decisões e posturas, tratando os atletas como se eles fossem profissionais. E uma dessas aí que eu sou extremamente contrário, e eu vou explicar bem a pergunta, porque eu quero ouvir tua opinião, que você tá há muito tempo nisso.
antidoping no jiu-jitsu. Como é que você proíbe o cara de lutar ou de tomar qualquer substância que seja se você não tá pagando para que ele performe? E aí sim, vamos lá. Eu tô defendendo o cara tomar bomba e se encher de hormônio? Não. Não é isso. Mas o cara vai performar que nem louco. A gente teve o caso do Cyborg e do Wagner. 5, né? Foram 5, mas eu falo dos dois que tem mais de 40 anos. Fazendo 5, 6, 7 lutas num dia. E você quer que o cara não esteja pelo menos hormonizado? Tipo, é normal para que o cara consiga performar. E sendo que ele paga a inscrição para ir lá lutar. E no caso do Mundial no Gi, que foram 3 anos agora de suspensão, nem premiação em dinheiro tem. Faz sentido isso? A gente vai se matar, Léo. Não A vamos? gente vai se matar. Cara, é assim, eu entendo 100%, eu li as matérias todas, tá? Os posicionamentos de um monte de gente, tantos que foram pegos, tantos que não foram pegos, as pessoas comentando, tudo isso, eu li muita coisa. Cara, eu sou um gestor, eu sou dono de uma empresa, tenho 50 funcionários. Aquilo lá tem regra. A minha academia tem regras. Então, a partir do momento que tem uma regra, você vai escolher brincar ou não brincar. Trabalhar ou não trabalhar. Então, eu tenho um pouco essa visão, sabe? Eu concordo com você. Puta, o cara paga uma inscrição. Tudo bem, o cara paga uma inscrição. O cara, mas também está atrás de um título, que ele sabe se ele tem aquele título, ele vai ter vários agregadas. bônus com esse título, entendeu? Não só a parte financeira direta do evento pagar. Sim. Também, estou falando, igual você falou, não estou protegendo a IBJJF. Eu acho que se ela pode pagar, distribuir mais, ela tem que distribuir mais, como muitas empresas fazem assim. No final do ano tem um bônus para os diretores. Né? A empresa fala assim, olha, se a empresa performar super bem, ela dá um 13º salário, né? Tem tudo isso. Então, assim, se a empresa lá tiver, se a IBJJF, como você falou, uma empresa, estiver performando bem, eu acho que ela poderia aumentar mais os valores dos pagamentos, dos prêmios. Mas eu não gosto de falar assim, pô, os caras ganham uma grana, os caras têm que pagar mais, pô, absurdo, os caras enchem o bolso, ninguém tá na conta deles. Exatamente, já sei, mas é o que por se exemplo, ouve, né? Tem um pessoal que quer premiação pra Master. Eu sou extremamente contrário. Mas não faz sentido nenhum. Eu acho que tudo depende da performance da empresa, da performance da confederação, se ela pode ou não. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é que justamente a regra não faz sentido. Porque, tudo bem, a empresa ela está lucrando, que tá tudo certo. A gente acredita que sim. A empresa tem que lucrar. Se ele Esse é o tem objetivo de lucro, qualquer empresa no planeta. A empresa organiza o evento, tem que ter lucro. Mas ela está proibindo a participação de um atleta que não está sendo pago para performar. Imagina que ele bancou o treinamento dele, ele que pagou personal, ele que pagou suplementação, ele que pagou, sei lá, se paga a mensalidade da academia, tudo. Ele comprou todo o material, pagou a passagem aérea, pagou o hotel, levou o coach. É o ônus do atleta também. O investimento é todo do atleta. E aí o atleta, tipo, chega lá, não, tudo bem. Eu acho que não deveria ter se o atleta é amador. Agora, se existe uma forma de a federação, sei lá, a gente pode chegar nisso, que é o que acontece com o judô, o que acontece com o wrestling, o que acontece com a Fórmula 1. O atleta, ele ganha para treinar, não é para performar. A performance vai ser consequência, não é isso? Sim. Porque pode acontecer um imprevisto, de, Fórmula 1 que a gente tá falando tanto hoje, de repente ligou o motor, não foi. E aí? Nós perdemos o Ayrton Senna. Entendeu? Acontece. Mas o cara, ele precisa ter uma estrutura para que ele treine. É o que não acontece no jiu-jitsu. Não é isso? Acho que essa conversa ela vai ser um conflito de interesses, inclusive, em relação a doping, o que é saúde, o que não é. Isso também envolve a saúde nessa relação. Sim. Em relação ao esporte amador, esporte profissional, igual o Guigo falou, se existe uma regra, a gente tem que seguir essa regra. O que acontece? O doping sempre foi uma corrida de gato e rato. Assim, ele sempre está evoluindo para pegar e detectar mais drogas. E o papel, não vou fazer o papel dos cientistas que mexem com isso, é mudar a molécula para não ser pego no doping no próximo, vamos dizer assim. Isso que aconteceu em histórias de Olimpíadas, né? Desde o começo, lá quando começou a aparecer o doping. Então, ele sempre vai estar mais justo. Na federação, também está sendo mais justo. Não tinha no campeonato no Gi. Agora tem. Então, assim, foi uma surpresa, pegou todo mundo de surpresa ali, teve e acabou pegando vários atletas.
Nas faixas coloridas, eles não estão fazendo ainda. Então, assim, essa regra, daí que envolve o nível de profissionalismo que você falou. Se a gente mudar a faixa preta para ser um profissional e a faixa colorida não, são duas regras diferentes. Por enquanto é a mesma regra, só que não é com os mesmos exames, porque o campeão da marrom também não faz o doping. Então, Que cairia facilmente. Porque o doping é caro. Facilmente. O doping é caro. Facilmente. Por quê? Não, todo mundo limpo, Não, né? eu não acho. Não, tanto que não é. Tanto que vai ter o PAN agora, tanto que vai ter o Mundial daqui a pouco. Tem um monte de gente que não é limpa, cara. Uma pergunta. Sim. Você que é um cara muito mais estudioso que eu. Do último Mundial de kimono, quantos foram testados e quantos foram pegos? É que demora mais pra sair. Foram testados. Não. Tô dando exemplo. Do último, que Aham. seja, do último resultado que teve. Aham. Do último, que seja 2021, 2021, o Preguiça perdeu o título. quantos foram pegos e quantos foram testados? Aí nós vamos saber se todo mundo toma ou não. Se então, você falar assim, isso. testei 10 pessoas, 2 estavam dopados. Cara, Tem você tá gente que falando tá de limpo. 20%. É. Você tá falando de 20%. Mas, Né? mas- Aí você vai falar, é a realidade. Números. A real. Todo atleta usa algum tipo de doping. Pra você pegar a lista de doping, tem Não, corticoide é doping, tá? Mas eles corticoide. falam, eles falam de de performar, hormônio, né? de Eles hormônio. batem no de de performar, hormônio. né? Então, assim, mas assim, se a gente for pensar nisso daí, todo mundo usa. O que você tem que ver é o tempo de detecção de cada droga. Por exemplo, o que o pessoal ele caiu. Nandrolona, testosterona, se for um veículo oleoso, injetável, nandrolona pode ficar 2 anos no corpo. Um ano. Então, esse cara vai cair no ano que vem A também. vida toda. A vida toda, exatamente. Porque dependendo do Enquanto que o ele cara estiver usa, ele competindo. sempre vai... Então. Por exemplo, o GH, ele não tem a eficácia de uma testosterona para melhora de performance, nem perto dela, mas ele tem alguma utilidade. Se você for pensar numa luta de jiu-jitsu, onde às vezes é definido por uma vantagem, pode ser que isso... O GH é muito difícil de detectar. Uma pela quantidade e como ele sai rápido do sangue. O GH é caro. Quem que pode usar? Só atleta de elite que tem talvez um, né? Por isso que vai ser sempre muito difícil, Sim. porque sempre vai ter aquele murmúrio que pô, não foi pego, mas usou. E ainda tem- e isso ainda daí tem não- uma não coisa. dá- é o Tem teste, fim. é o teste. É o que vai- teste. tá o te- E o cara era tá no só. risco. Eles fizeram a primeira vez agora o campeão e o vice-campeão. É só a Porque final. pegaram o vice, né? Fizeram em todas as categorias? Eu não sei, mas eu sei que foram 5 e não devem ter feito, vai. Porque a gente deu 8 categorias. Se eles fizeram, então pronto. Então nós estamos falando Pegou do um número... vice, né? Pegou um vice. vice. Pegou Um vice. Mas aí você imagina, tipo assim, não faz. Eu sinceramente acho. Eu não tô defendendo o uso. Não é isso que eu tô fazendo. É isso que eu tô falando. Eu acho que assim, É uma ó, confusão. o cara. Eu gosto, Pra adoro. mim, inclusive. Pra mim também. Pô, Eu adoro confusão. Mas o que eu digo é, se você tem um esporte que é por natureza amador, você não pode cobrar profissionalismo dos atletas. É isso que eu quero dizer. Você não pode cobrar, por exemplo, o UFC. O cara pode bater na porta que se eu tivesse contrato com o UFC, ele podia chegar aqui agora e falar, ó, quando você terminar aí a gravação, a gente vai fazer o Você é coleta aí. contratado. Mas Por isso, você é funcionário da empresa. é. Por isso que ele pode te testar. Você tá Exato. entendendo? Agora, pô, os caras bateram na porta da academia dos outros, o cara dando seminário. Porque eles não Teve, fizeram na sabendo hora. disso. É Porque porque os eles, atletas- como eles viajaram e não fizeram a final, foi testado os dois. Você entendeu? Foram atrás. É Você esse, quando- essa que é a questão. Eu disse, ó, peraí, isso aí tá passando do O limite. Wagner também não ficou no... Tá passando do limite. Entendeu? Eu acho que a gente, pô... Isso aí eu comi bola, não sabia. É. Tá? Isso eu comi bola, não sabia que não foi testado na hora do evento. Tá? Mas, com certeza a IBJJF estava dentro da regra, porque ela contrata a usada. Então a usada poderia fazer isso. eu A sei. usada não vai falar, eu vou atrás daquele Isso. cara ali hoje. Sendo, Não fui com a cara dele. sendo sincero, eu acho que ninguém lê aqueles termos lá, o waiver da inscrição. Não, natural. Que deve ter alguma coisa lá que você se Tem, submete tem a alguma isso. autorização. É. Porque eu entendo. Tem autorização. Deve ter, não, Então, tem assim, que então, ter. tem que ter, porque eu entendo assim. É quando você Mas faz Quando no você meu faz evento, a aparece lá. Acept, você aceitou já a É, autorização. lá tá, deixando tá até a achando- mãe de Exato. problema. Exatamente. O pior Exato. é que o pessoal reclama. Tá lá que você vai lutar e não ganha nada. Tá lá. Ó, Se vocês você que não nunca leu. leram, tem um termo lá que se eles quiserem usar a sua imagem pra qualquer Sim. motivo que seja, eles podem usar. Sim, mas Ou de repente eles falam, tipo assim, ó, vamos fazer promoção do evento. um remédio aqui de calvície. Aí bota a tua imagem lá, se eles quiserem promover, algum patrocinar. Imagina, você nem é calvo e tá lá. Sério. É um exemplo. É, eu não obviamente. sabia disso aí, que foram testar eles fora do evento, né? Mas eu acredito que, ainda E mais a- estando nos Estados Unidos, deve estar dentro da regra, dentro de É, uma aceitação sua, alguma coisa assim. e aí é o que entra justamente. Uma outra questão, eu acho que essa eu não sei se eu quero falar ao vivo não, porque eu posso me prejudicar, que é uma questão de lobby também. De quê? Lobby, porque, por exemplo,
Foi muito específico nas equipes, não foram atletas de equipes que estão disputando final, essas coisas. Aí a gente pode entrar no conspiracionismo Mas e você tal. falou que é no teste? Perdão, no Fortnite final não. Tipo, fosse alterar o título por equipe, por exemplo. Entendeu? Um doping alterar o título por equipe. Porque isso acontece, Vai ser um Não, se o cara caiu. Caiu. Porque, O cara vai eliminado da competição. Não, mas muda tudo, né? Em 2021... O estado geral vai mudar, com certeza. O 2021, o Felipe caiu, e aí ele perdeu o título absoluto. O Nicolas não tinha feito a final, então ele foi desclassificado, né? Por conta do dedo. O Andrew herdou o título e veio para campeão, que é a maior pontuação que tem no evento. Quando isso mudou, ele lutou pela Aliança. A Aliança quase tomou o título da Checkmate. Ficou a 1 ponto ou foi 2, uma coisa assim. Depois dessa mudança. Não, mas, cara, eu acho que não. Aí, então você vê como tanta coisa envolve. Eu não acredito nisso, sinceramente, eu não acredito nisso, porque acompanho a BJJF aí faz tempo, cara, e eu não vejo... Não, e o campeão Já vai mudou... ser testado. Tá ali na regra. É o campeão que vai ser. Vai Então, ser testado, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, assim, é sorteio. Eu não sei se agora testaram todos. No Mundial, nos últimos Mundiais, era um sorteio entre os campeões. Não eram todos testados. O sorteio eu não sou a favor. Eu acho que tem que ser todos. Não, exatamente. Isso aí, mas pelo menos tem que ser todos. Se for pra testar, testa todos. Senão não testa nenhum. Mas, doutor, aí vai entrar no financeiro, né? Quanto custa um teste? Pai, eles fazem dinheiro, eles têm como pagar. Eles têm. Senão eles fariam. Na conta deles. Eles têm lá o cálculo deles, quanto tem que dar de lucro. O business dos caras tem esse lucro, eles têm esse pensamento, esse desenho. Eu concordo com você. A minha visão, que agora, depois que aconteceu isso, cada um tem uma ideia mágica. Eu não julgo os atletas, não. Eu acho que eles estão certos. Eu também acho isso, só que eu só acho que, assim, é você aceitou a regra. Você foi porque você é amador, então você foi porque você quis. Tá? Então, se você é amador, na teoria você não vive disso, você vive de dar aula, como você falou. Você vive de seminário, você vive de dar aula, então você foi porque você quis, porque é o seu prazer. Tá? Então, assim, você aceitou a regra. Você aceitou a regra 100% da regra que você assinou. Né? Que a gente falou. Se você leu ou não, é contigo. Mas você assinou. 2, cara, você tá ali disposto a fazer o exame. Tá? Então, o que eu penso? Se fosse possível... Se a confederação tiver verba para isso, tá? E for viável, aí até o doutor, de repente, pode até falar se isso é possível ou não. Se fosse meu evento, se eu fosse o presidente da confederação hoje, o pessoal falou assim, tem que acabar com o doping, que tem que ideia. O pessoal, eu não concordo. Andar para trás não é a minha visão. Tá? Eu acho que andaria para trás e aceitaria um negócio errado. Eu acho que legal, acho que é legal a gente falar assim, os campeões mundiais do jiu-jitsu, daquela arte marcial, que dá disciplina a uma criancinha, etc e tal, são pessoas puras, são pessoas que estão limpas. Se antes, depois, cara, cada um vai contar a sua história. Mas naquele evento, no Campeonato Mundial, o cara foi campeão mundial, foi testado e estava puro. Então, a minha frase é essa, não é todo mundo que toma bomba. Sim. É um percentual X. Quantos foram testados e quantos foram pegos. Inclusive tem... E naquele momento. Pode não ter tomado antes, pode ter tomado antes. Eu acho que essa é a melhor explicação. Que é a regra. Agora, doutor, agora eu vou ser o entrevistador da brincadeira. Vai lá. Doutor, é possível coletar a urina dos 4 que estão no pódio e testar só o primeiro, deu positivo, e com essa urina coletada, testar o segundo, e assim vai? Na verdade, tem um prazo. Não, então, isso eu perguntando. Tem um prazo de teste. Que é tua. Tem um prazo de teste. O que eles fazem, por exemplo, na Olimpíada? Eles até... Tem gente que foi pego há 5 anos atrás, que é congelar a amostra. É isso aí. Quer fazer algum tipo de... Isso aí. Só que tudo isso é um preço também. Não, tudo bem. Então, talvez, ficaria melhor você testar todos. Não sei. Aí a negociação lá com a usada. Vai negociar com a usada. Se você for, existe a usada e tem algumas federações que não estão ligadas à Agência Nacional, à Agência Mundial de Doping, tá? Por exemplo, o ONI é um laboratório que é da usada, mas ele não está sendo fiscalizado no ONI pela Federação Mundial do Doping. Tá. O UFC não. É usada, fiscalizada pela Federação Nacional. Igual a BJJF. Isso muda, por exemplo, é uma fiscalização minha e sua pro laboratório. Ou uma fiscalização de um terceiro, que é um que comanda tudo, que é o ideal, que a IBJJ está fazendo. Essa é uma maneira mais profissional de fazer.
Aí a maneira mais profissional ainda seria você testar os 4 do pódio. Mas vai começar a entrar numa roda sem limite, porque você vai testar os 4 Caindo e os o 4. outro. Aí o oitavo vai virar quinto, aí o terceiro Então, vai virar você tá entendendo? entendendo? É uma... Tô pensando não, assim. mas seria assim, É. o que eu acho, que eu também concordo, que você não pode voltar, até porque o doping está sendo cada vez mais rígido. Aí você pega assim, ó, luta do UFC quando o doping era mais brando, ninguém fazia... batia a porta na sua casa lá. A luta, se você for perceber, ela é muito mais dinâmica. Então, para entretenimento, era muito melhor. Você pega um Pride da vida que os caras se matavam lá, 5 rounds. Claro. Até hoje, se for perceber os eventos russos, assim, os caras se matam muito mais, evento asiático, dependendo. Então, assim, pro entretenimento perde um pouco. O americano já profissionalizou isso. Vai fazer parte, velho. Não vai ter como fugir de você cada vez mais melhorar essa parte do doping. Eu acho que não vai ter como fugir. Agora também não pode fugir da questão do profissionalismo do jiu-jitsu, que é fornecer condições para o Eu atleta acho que também. os exemplos, os paralelos são muito até injustos, entendeu? Você vai pegar boxe, pô, quanto que de dinheiro que o cara faz numa luta de boxe, ele consegue ficar tranquilo 2 anos sem lutar, até lutar de novo. Mas você vê no basquete, na entendeu? NBA, eles testam muito pouco. Foi testar Porque o Damian Lillard, que é do Porto. Não É mexer, né? entretenimento, Vai mexer com aquilo cara. ali. Vai acabar com o time. Então, eu acho que... foi pego no doping, o time acaba, perde o jogo. Exato. Como é que Entendeu? faz? Eu acho que a gente vai ter que entender se o jiu-jitsu vai para um lado de judô olímpico ou se o jiu-jitsu vai para Não, um olímpico lado... acho que nunca vai ser, não. Então, Não. mas Eu assim, espero que não seja. Também não. ou para um lado de business. É diferente Sim. essas duas rodas aqui. Mas então, eu- assim, aqui é mais solto, lá é mais preso. É o que eu tava falando. É Se o mundo, você- não tô falando que é o que eu concordo, É. que eu não discordo. Você até falou, se você olhar pelo aspecto marcial, você quer que o cara que é campeão mundial da categoria Seja puro. seja puro. Mas se você for pegar, tipo, na Olimpíada, sempre tem escândalo de doping. Sempre tem, inclusive no judô. E não tira a marcialidade. As crianças continuam indo para o clube fazer judô. Mas bota moral. Mas bota ordem na bagunça. O cara caiu. A gente teve Caiu. campeã olímpica que Cara, caiu caiu, doping então. por negócio de respiração, né? Um remédio de respiração. Cada um conta a sua história, né? Então, Por trás de todo doping tem uma história que, cara, assim, eu paro pra A olhar melhor- assim, meu Você, então, que é Deus, estudado cara. do assunto, você fala, Pô, não, não. eu A melhor- aprendi mais uma hoje, depois É, de 100 pô. anos de faculdade, mais trabalho. As minhas 2 favoritas. O creminho. Esse do creminho é muito boa. E a de eu trocar água, né? Troquei, eu bebi na caneca do Giga, eu caí no... Cara, no UFC o El Romero foi pego e ele conseguiu reverter, ele ganhou $3 milhões, né? Que foi o suplemento que estava contaminado. E o El Romero é um gigantesco. Natural, pô. Cubaninho. The Night King. De velho, mais velho. 40 e poucos anos, cara. O cara Não, mas era o suplemento, era o era lote que tava. suplemento. Enfim. Mas enfim, bom. Polêmicas. Tá tranquilo? Essa tá Suave, tranquila? Essa foi suave, Acho viu uma que pior tem que agora. Fazer doping em todo mundo. É mesmo? Todo mundo. Se fosse possível. Então, mas aí... a resposta mas é eu fácil. acho... Eu Em acho... relação financeira, não tenho nada a ver com É, isso. não, Não é do meu bolso. Se quiserem que eu seja presidente da BJJF, eu Claro. aceito. Carlinhos, fique esperto. Vou fazer Né? performar Eu vou a fazer, empresa. tal, rapaziada, vota em mim. Mas eu acho que temos que chegar nesse nível, mas começa na mesma coisa que eu comecei. Tem que voltar para a mesma coisa que eu comecei falando, que é ter uma liga separada. Então, se você entra nessa liga, que vai participar dos GPs, que vai participar, sei lá, vai ter uma liga profissional. Aí sim, você sabe, você tá lá tomando sol na piscina, vão bater na tua porta e Contratado testar. da empresa. Mas enquanto for atleta amador, não faz sentido. Você entendeu aí o que eu tô falando? Sua cabeça, eu entendi. Entendeu? Tipo Eu, assim. eu posso até pensar que nem você, mas assim, pra mim faz sentido a partir do momento que tem uma regra e você assinou um documento e você pagou. Aham. Você pagou pra participar daquele negócio com aquela regra. Caro pra caramba, por sinal. Então tem os dois lados da moeda. Ele fala assim, cara, você veio porque você quis. É. O cara pode te responder isso. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado, mas ele pode te responder isso. pode ser você que pagou pra vir aqui, que você tá enchendo minha paciência agora. Pode- Você sabia a regra, você É. pagou pra vir lutar e agora você tá resmungando. E pode né? ser que aconteça um movimento natural do jiu-jitsu da federação enfraquecendo. Não sei, muito difícil muito acontecer, difícil, mas tipo muito assim, difícil. pode acontecer. Eu um também, movimento natural. eu acho que não Pro seria show, muito bom, pros não. business, eu tô falando. Eu sempre falo assim, pensando numa forma da IBJJF performar melhor. É sempre isso. Nunca é, não, vamos abaixo a IBJJF, vamos derrubar, destituir tudo. É, não, não, nunca nada é. disso. Nenhuma hora do meu discurso. Só que assim, tem coisas que realmente não bate. Tive Entendeu? uma ideia. Eita, vamos lá. Vamos ver.
Você tá falando dos GPs que eles têm feito, Aham. que é muito legal. Isso é recente, Se né? você quiser, se você quiser montar uma liga profissional, você poderia tirar do seu ranking esses caras para competir o GP. É isso, você vai ter que ter um E não você credenciamento. escolher. E esses são testados. Então, É com eles. Entendi. É com eles, pode até não ser testado. É. Eu tô falando o seguinte. Mas eu acho que esse é o profissionais, caminho. ó, você Ranking, sabe, ranking, sim, doutor, você vai treinar pra caramba. Se você tiver entre os 8 do ranking, Você vai pro playoff. você final. vai entrar num GP de 8. Sim. Pô, E você vai seria concorrer Tudo bem, depois você vai ter Semil, perdido 4 tudo. GP desse, você não vai toda vez participar. Aham. Mas assim, é uma ideia. Aí esses 8 caras vão estar numa liga profissional, num evento que está sendo vendido mundialmente, pro grappling, o que seja, né? E vão ter um retorno maior financeiro, que eu tenho certeza que pagam muito mais Isso. num evento desse do que se paga num É campeonato. justamente isso, entendeu? E Aí, você, legal. Aí de verdade você vai ter atleta profissional de E jiu-jitsu. daí entendeu? teria que mexer também na pontuação do ranking, né? Porque que vale a 3 últimos anos de faixa, né? É um vai, desenho dele, pode ser o atual, o momento atual. atual. Ou tal. pode fazer uma classificatória, É. ó, pô, vai ter um evento lá em Los Angeles. Não, É. os que principais se você ganhar, eventos você vale garante isso vaga, aí, O entendeu? BJJ Stars que vai ter agora são 16, né? No GP absoluto. Aham. Aham. E aí o FEPA negociou com 15 e deixou uma vaga em aberta, que foi uma classificatória, que foi no Centro Olímpico aqui, uma coisa assim, foi o Confere. Foi. Deixou uma vaga em aberta. Legal. É o legal também que Legal, você bota legal, um, é. Não, um sim, cara, um cara no que- caso, um o que franco ganhou é atirador muito lá, duro. é. O que ganhou é muito É, duro. é muito Então, duro. ele nem é o franco atirador, ele é um cara sim, sim. que acertaram, deu, vamos dizer assim, um cara muito bom que ganhou. Mas então, assim, eu acho que a IBJJ é legal também ter um tiro de um maluquinho no meio do Sim, caminho sim. para arrumar uma guerra ali. vai funcionar várias ideias, né? parecido futuramente com o que a gente tem mais próximo que é o UFC, vamos dizer assim. Sim, Você tanto. tem um cartel de atleta lá, Sim. você tem quantos atletas do pesado? Ah, tem que, pô, tal final de semana aí vai ter uma luta aí do pesado, vai ter, sei lá, do super pesado, vai ter Eric Muniz Isso. versus Nicolas, aquele evento lá, vai ter o próximo. Sim. Aí, você tá muito bem, você tá com uma sequência de 3, 4 vitórias, você vai lá disputar o cinturão, Exato. entendeu? Eu acho que esse é o caminho lógico para que uma organização privada cobre profissionalismo dos atletas, em todos os sentidos, né? De bater peso, de doping, de postura nas redes sociais, porque, enfim, é muita coisa que é envolvida de cobrança de quem é amador, né? Entendeu? Tem E eu falo isso com todo respeito, porque o pessoal, às vezes, o atleta vai ouvir, nossa, mas eu treino pra caramba, eu vivo de jiu-jitsu. profissional. É com todo o respeito que eu falo, não é, pra diminuir a lógico. carreira de ninguém, entendeu? Falando Eu de quero, na dinheiro, verdade, de que você, de sustento, fato, de seja sustento, profissional. Falando de dinheiro, É. de sustento, não Entendeu? falando nada de dedicação. Dedicação, né? exatamente. filho. Completamente E do separado. seu sonho. É, O meu sonho é ser campeão mundial, eu sou profissional. Então, é diferente. Vamos lá, Guigão, quero te perguntar uma coisa aqui que a gente pergunta para todos os nossos convidados. O nome do podcast é Jiu-Jitsu for Life. E a gente pergunta de todos esses anos, são muitos anos, né? De quantos anos no total? De jiu-jitsu? Aham. 43. 43 anos de jiu-jitsu. Qual foi o maior aprendizado que você pode tirar e passar para quem tá assistindo, assim? Que você tendo com o jiu-jitsu, né? Quando você fala em termos de competição, né, de resultado de competição, tudo isso, eu acho que você tem que saber que você é apaixonado pelo negócio e escolheu fazer essa paixão sempre, viver dela, tentar chegar no profissionalismo dentro dessa paixão. Porque quando você pega... Hoje eu tenho 2 filhos. Se eles tiverem que escolher, eu prefiro que eles joguem futebol, né? Isso é para sustentar a casa, né? Agora, eles vão ter que ser faixa preta. Eles vão ter que ser. Então, é uma brincadeira, né? Então, assim, eu acho que assim, você tem... infelizmente, hoje a gente ainda tem que fazer o jiu-jitsu por amor. E se, além de tudo, sair um lucro, você, sabe, conseguir viver financeiramente, como já tem um monte de moleque vivendo, né? Pô, maravilhoso. Mas você achar que no jiu-jitsu você vai ser o novo milionário, vai ser o novo Neymar, ainda tá longe. Na minha visão, o Meihan é tipo um Neymar, né, cara? Sabe? É um leve, tal, sabe? Mas, cara, o que ele ganha no jiu-jitsu hoje, o cara não é nem 10 minutos do Neymar dormindo, não é nem treinando. Exatamente. Entendeu? Então, a visão é essa, que eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais profissionalismo, cada vez mais sérios, treinando sério como um meio de vida no futuro, que eu acho o máximo, mas a gente tem que também ter a cabeça no lugar, que é um esporte, como você falou no início, em crescimento. É um esporte super novo que vai crescer, que está crescendo e cada vez mais vai pagar as pessoas. Né? Quando eu lutava, era, cara, R$2.000 era...
caramba, o cara vai ganhar 2 mil pra lutar, é do máximo, Nossa, né? Hoje em dia o imagina. pessoal nem aceita mais uma bolsa dessa, entendeu? Qualquer Então- evento de igreja tá pagando 2 mil. Exatamente. Então, assim, tá evoluindo muito. Eu acho que o sonho tem que existir um sonho junto com o seu pensamento de futuro, de família, sabe? Assim, com o jiu-jitsu eu vou sustentar minha família, vou fazer, vou acontecer. Vai. Mas são poucas pessoas e você tem que sempre se sobressair sobre os outros. Então é treinar pra caramba, se dedicar pra caramba e saber que é um sonho muito difícil. Que isso em qualquer esporte, inclusive até nos países do primeiro mundo, né? É difícil, né, cara? Entendeu? Mas assim, o jiu-jitsu sempre vai entregar uma capacitação total, cara. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ter saúde, né? Que até a ideia daqui, você vai ter saúde, você vai chegar um moleque de 17, 18 anos, vai chegar no vestibular, vai estar mais preparado para uma batalha, porque ele batalhou todos os dias da academia dele, Sim. no dia a dia dele. Sabe assim, mas para quem quer viver do jiu-jitsu, cara, eu acho que é reclamar menos e fazer mais. Excelente. Treinar pra cacete, entendeu? E fazer acontecer e correr atrás, ser inteligente. E hoje, a gente começou o programa falando de mídias, né? Tudo isso, mídia social, papapá. Trabalhar direito na mídia social também. O Melk já deu umas entrevistas falando disso, né? Você pode ser até um grande campeão, mas se você for um cara que chega lá e bota o capuz e fica assim, as pessoas sabem que você é um fera, mas não tem tanto interesse em ver esse fera. Né? É uma coisa meio... Então o cara tem que cada vez estar mais completo, mais profissional. E bater nessa briga de hoje aí, profissional, não profissional, esporte profissional ou não. Mas cada vez ser mais profissional daquilo que a gente falou, de ser mais correto, mais perfeito, para com essa perfeição global chegar a ter os resultados que são almejados, né? Mas continue fazendo jiu-jitsu. Eu acho que quem compete... Uma pergunta. Quantas pessoas praticam jiu-jitsu e quantas competem? Vixe, é muito pouco. É muito pouco. Muito O pouco. Fábio uma vez falou em São 3%. 3%, o Fábio falou isso aí, tal. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar do geral, né, cara? Sim. Dos 100%, os 3% também, mas o jiu-jitsu não é só o campeonato. O jiu-jitsu é o que ele entrega a vida toda, né? Nossos filhos, eu comecei com 5 anos de idade, sabe? Então, assim, os meus filhos começaram com 3 agora. Então, vamos ver onde esses caras vão. Eles podem não serem campeões, nem irem para esse mundo de ser campeão, mas o jiu-jitsu vai entregar muito para eles. Então, saber que o jiu-jitsu entrega muito mais que uma medalha, ou que uma verba, ou que uma grana, que uma bonificação. E sim, uma coisa completa que a arte marcial entrega. Não só o jiu-jitsu, como as grandes artes marciais aí. Excelente, hein? Eu comecei com 30. E mudou toda a trajetória até da minha profissão. Então, tipo, é uma coisa que acho que leva em consideração. Você pega uma criança, pega um cara mais... Quantas pessoas você vê na sua academia mais velho, começando o jiu-jitsu e mudando muito a parte do lifestyle, principalmente, né? Com certeza. Não, eu acho que é isso que ele entrega. É isso, eu acho que é isso que ele entrega. Isso é real, né? Isso daí é o jiu-jitsu for life. 3%. Né? O que mais se comenta é a competição. É o carinha campeão, blá, né? O que mais se comenta, o que mais tem burburinho. Mas a verdade é que o jiu-jitsu entrega, 97% do jiu-jitsu está se entregando saúde, está se entregando a vontade de viver, de querer... Hoje você vai dormir mais cedo porque amanhã você vai treinar. Vou tomar 3 cervejas? Não, vou tomar 2, que amanhã tem o carinha me esperando lá, o moleque de 20 anos lá babando. Né? Eu acho que essa é a ideia, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Isso é muito bom. Você falou um negócio aí, até sobre a palavra do Mel, que é uma coisa que ele tem sempre batido, né? Sobre saber criar conteúdo e tal. E como a gente tem no jiu-jitsu um esporte pequeno, que as pessoas precisam fazer o seu próprio conteúdo, né? Mas a gente pega o futebol, pô, quantos canais de YouTube, a gente, por exemplo, Desimpedidos, é entretenimento, cara. Os caras não estão ali pra falar de futebol, regra, impedimento, não sei o quê. Pra cornetar, né? É pra cornetar. E as pessoas do jiu-jitsu, os atletas, têm que saber jogar isso aí também. O pessoal às vezes fica muito sério, não quer ficar no baixa guarda, vamos dizer assim. É, exato. Pô, vai lá, vamos brincar um pouquinho aí. Quando alguém propor a gravar um conteúdo, não é só entrevista para falar do seu treino e mostrar como você é treinador. Tem muito mais coisa que você pode engajar com as pessoas que você nem imagina, né? Quando o cara vira seu fã, ele quer saber a sua vida, ele não quer saber só o seu treino, né? Não só a parte específica. Quantas medalhas você ganhou, né? Quantas medalhas você ganhou. O cara quer saber seu lifestyle, tudo isso aí, entendeu? O que ele faz, né? E é isso que faz o cara te seguir. E é isso que faz o cara até se apaixonar por você e até amanhã te apoiar. Sim. Né? Esse garoto é bom, esse garoto é nota 10. Esse garoto é nota 10. Vou dar 2 exemplos aqui. Um você vai primeiro eu vou contar e o exemplo que eu vou dar você vai ser melhor do que ninguém sabe. Quando o cara fala em produzir conteúdo,
todo mundo automaticamente vai fazer a mesma coisa. E aí a produção de conteúdo no jiu-jitsu está começando a ficar chata. Rotina de treino, de alimentação, musculação e só. Aí o cara só fica falando, e de competição. O cara só fala, não, que hoje eu tô treinando aqui, eu e o Matheus. Aí eu comi isso com o meu nutricionista e não sei o quê. Fica muito parecido. Aí a gente pega um cara que pra mim é um campeão de engajamento. Não tem ninguém igual, que é o Ebert. O cara mostra o que ele faz na vida dele. E é o rei de engajamento. É o rei de engajamento. Tudo bem, hoje ele já não tá mais tão ativo, mas enquanto tava lutando e tal, não tava nem aí se ele vai tomar um negocinho, se ele vai numa festa, se ele vai fumar. Ele não tá nem aí, ele mostra a real. Então, seja você de verdade. Não fica só assim, não. É que hoje eu preciso falar sobre o meu treino. Às vezes você vai lá, faz uma piada sobre o seu cachorro que te molhou, sei lá, mano. Mas é o que você é. Vai engajar muito mais. Fica a dica. Léo, concordo com você, mas eu também volto no lado da arte marcial, de novo. Aham. Entendeu? Eu também acho que um cara que sonhou em ser um campeão, virou um campeão e hoje é um campeão, ou foi um campeão que seja. Meu caso, foi campeão há 100 anos atrás. Cara, um exemplo, meu Instagram, eu toda vez que eu posto alguma coisa, eu posto muito pouca coisa da minha vida, porque sou tiozinho já, né? Isso é mais moderno, né? Mas assim, eu acho que a gente também, eu acho muito legal isso aí, mostrar o dia a dia da pessoa, saber que é uma pessoa comum, como todas as outras, mas tem que ter muitos controles também, porque dentro do seu Instagram tem um moleque de 7 anos vendo e tem a avó dele também tá vendo. Uma Por isso que eu falei, seja você. Seja você. Não é pra você imitar. Não. Só usei um exemplo, não é pra imitar ninguém, não. Cada um é cada um. Eu não sou contra nem a favor do que o Ebert faz, tanto que foi meu aluno durante muitos anos, né? E eu nunca me posicionei. Falo, cara, minha opinião é essa, minha opinião é aquela, pra todos. Não é nem boa nem ruim. Você me pergunta uma coisa, eu vou te responder na lata. Essa é a minha opinião. Acho que isso é legal, acho que não, tal. Mas, é assim, a gente tem que ter a noção que, cara, isso é uma arte marcial e tem fã. E tem seguidores. E não só a gente assistindo você, e sim sendo seu fã e seguindo você. Né? Então, é muito importante a gente também ter uma postura bem legal, assim, na internet, porque a gente tem são milhares de cabeças pensando, né? E dá pra você engajar de forma saudável. Né? Saudável, legal, engraçada, que nem você falou. Polêmica é melhor. Polêmica sempre dá mais barulho. Faz mais barulho. Porque a polêmica nunca vai deixar de existir. Nunca. Se você fizer tudo certinho, vão falar de você. O cara da igreja vai numa luta e dá uma cotovelada sem querer, mesmo sem querer, de verdade, Diego. Da igreja fazendo isso. O nome Jesus e o kimono. Mas eu tô falando isso porque a gente falou de produção de conteúdo. E eu dei um exemplo de sucesso de engajamento. Não é a única forma de engajar. Claro. Lembra disso. A dica é você ser você, seja autêntico. Não copie o que outras pessoas estão fazendo. Porque você pega lá o garoto, se ele é by the book, né? Se ele faz tudo certinho, ele é assim. Exato. Pô, eu sou um cara mais tranquilão, mais relaxado, mais desleixado. Posta o que você é. E o que eu vejo hoje em dia de sucesso de engajamento são pessoas que postam, sei lá, dançando enquanto vai à casa. Pronto. Tem de tudo. Aí vai engajar, às vezes, muito mais do que você postar uma coisa que o outro já postou igual. Tem de tudo, entendeu? Com certeza. Mas poste mesmo. Não deixa de postar. É importante. Faz parte. Guigão, próximos passos aí para 2023. A gente tá em março, terminando aí, no meio pro fim de março. Cara, a competição é aquilo que a gente já conversou, né? Tem Arte e Guigo juntos aí pro Mundial. O Pan já tem uma turminha lutando. Mas o objetivo é o Mundial, né? Brasileiro também já vai lutar junto. Mas o objetivo principal é o Mundial. Isso é a parte competitiva, né? Mas, assim, o meu trabalho hoje, forte, são as minhas filiais, organizar a equipe, crescer as filiais, né? A gente vem crescendo bem, graças a Deus. E organizando dentro do meu mundo, do meu jeito de ser. Sabe, eu não sou, eu vou falar a palavra, eu não sou um coronel, porque coronel não tem no jiu-jitsu, né? Eu não sou um coronel, eu não sou o mais bonzinho do mundo, tal, mas eu tô tentando repassar a minha forma de ser para as minhas filiais e fazer crescer. Então, o meu foco principal hoje é crescer as minhas filiais aí, espalhar, fazer, naturalmente o jiu-jitsu vai crescer cada vez mais, né? Se as nossas filiais, de pessoas que eu acredito que eu faço a coisa certa, né? Então, se eu conseguir replicar isso, vai crescer cada vez mais o esporte e cada vez mais vai chegar tendo loucos que nem a gente apaixonados que podem investir em atletas e tudo isso, né? Então, acho que o meu trabalho hoje é esse, é evoluir minhas filiais, tentar fazer que a minha metodologia funcione
percentual maior dela em cada família minha e crescer isso aí. Meu objetivo é esse hoje do jiu-jitsu, é ter mais gente junto comigo, acreditando no meu trabalho, replicando ele por aí. Então, quem quiser seguir o jiu-jitsu, vamos bater um papo, vamos com tudo. Excelente, excelente. Doutor Matheus, considerações finais? Pô, primeiro agradecer o Guigo, foi uma excelente conversa, eu acho que você é um cara bem direto e quando a gente está falando de naturalidade, pô, aquele exemplo de naturalidade, o cara vai falar autêntico, o que total. ele pensa, eu acho que o certo, ele tem diversos pontos de vista, então as discussões sempre tem que estar existindo para o esporte crescer. Sim. E mesmo agradecer a presença do Guigo, mesmo sendo na sexta-feira aí de tarde, que eu sei que é sagrada para ele. Tiramos o cara do tirou, City. pô, e a esposa, ele já tá indo. Vai dar ruim, Mas cara, muito obrigado aí, tamo junto sempre. O É que precisar também, poder Tamo contar junto. comigo, pode contar. Beleza? Partiu Pô, Sarapuí agora. Partiu Sarapuí, pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir a gente aí até agora. Espero que vocês tenham gostado. O Guigo aí, não tenho palavras pra agradecer. O cara é incrível. Já batemos papo diversas mil vezes. Sim. Esse é só mais um deles. Hoje foi até light. Pô, sem cerveja complica, né? Sem cerveja fica difícil. Foi. Inclusive, a gente tem um quadro que a gente gravou tomando umas, não foi lá Na no- Vila Madalena, lá na casa que desceu a pé ali. É, e tal. foi, pertinho. Quem quiser conferir, tá no vídeo de Flix. É. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir aí até agora. Fique com Deus, até a próxima. Valeu! Valeu. Valeu. moça.